Olá, nossa saudação aos amigos da terça-feira e daqueles que também vêm depois a série de estudos do livro Nosso Lar. Estamos hoje no capítulo 43, coincidente com o episódio 43, que tem o nome Em Conversação. São comentários que eu e Américo Sucena fazemos dos textos da obra em referência, editada pela Federação Espírita Brasileira ditada pelo espírito André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Toda semana nós contemplamos aqui comentários sobre os capítulos. É interessante, repetimos, já dissemos isso em outras ocasiões, que a pessoa que nos ouve, nos vê, que também procure ler o texto na íntegra, porque aqui é um breve comentário realmente sobre os conteúdos. No capítulo anterior, nós nos referimos à palavra do governador quando reuniu os trabalhadores da colônia espiritual Nosso Lar, tendo em vista a eclosão da guerra no planeta. A observação principal foi para preparar trabalhadores e, principalmente, livrá-los da sensação de medo face aos acontecimentos. A guerra provocou burburinhos também no mundo espiritual, das preocupações com as notícias de familiares, e nós vamos continuar aqui, porque depois que retirou-se o governador, comentavam-se naturalmente os acontecimentos. Muitos trabalhadores presenciaram aquele momento de diálogo em palavra do governador e centenas deles se ofereceram para os trabalhos árduos da defensiva, porque foi um aspecto muito tratado também a defesa. Américo, e André estava querendo trabalhar também, procurou Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade de se oferecer para trabalhar. Ficou animado, né? Já que ele já entendeu o recado da importância do trabalho, ele quis se oferecer. Mas o Tobias ponderou: olha, você nem começou a fazer a tarefa direito, já quer fazer outra, né? Então, certamente vai haver bastante gente para engrossar esses 30 mil trabalhadores que foram convocados, né, para trabalhos de vigilância permanente. Então, havia na época, 1 milhão de habitantes no Nosso Lar, e, portanto, ele não precisaria se dedicar a isso, né? Foi a recomendação que o Tobias deu a ele. Américo, e 30 mil servidores convocados é uma quantia bem expressiva de espíritos, né? Pela população da cidade, é muito interessante, como você disse na época do livro, 1 milhão de habitantes, e aqui 30 mil só para a vigilância. Mas Tobias recomendou que ele se contentasse com a matrícula na escola contra o medo. Nós comentamos bastante sobre isso, Américo, na gravação passada, no capítulo anterior, considerando os prejuízos que o medo tem trazido para os habitantes do mundo espiritual em função dos acontecimentos na Terra. O medo é paralisante, ele atrapalha o servidor, né? Um servidor que tem que atender às necessidades do outro, e se ele ficar com medo, ele está preocupado com ele, né? Então, essa é uma coisa importante. O governador tomou a primeira providência. Era mais importante isso do que dar treinamento ambulatorial, como é que recebe o sujeito. Nada disso foi falado. O principal mesmo é não ter medo de ajudar. É muito importante considerar isso, Américo, porque o medo, como você disse, é paralisante e impede as realizações, no caso aí de socorro aos espíritos recém-chegados, aturdidos pela violência, pela agressividade da guerra que se iniciara no planeta. E Tobias fez um convite diferente, aí convidou ele para conhecer o ministro Benevenuto, que trabalha na regeneração, e havia chegado da Polônia, onde já se desenvolvia a atividade de guerra. A invasão da Polônia, no dia 1º de setembro de 1938, deu início à Segunda Guerra Mundial. A Alemanha já se mexia em outros cantos, mas foi com a invasão da Polônia que alguns países se insurgiram e, portanto, tiveram que fazer oposição à ideia beligerante alemã. E, certamente, alguns espíritos que dirigem, que têm tarefas de auxílio, devem ter sido convidados para examinar o palco da guerra, para, enfim, tomar
providências a respeito, né? Porque todo o planeta ficou envolvido com esse problema, né? Se não diretamente no conflito, mas recebendo as repercussões de um conflito do tamanho que foi a Segunda Guerra Mundial. De se lamentar mesmo, né? E o ministro Benevenuto comenta sobre as repercussões aí, sobre os quadros que se desenvolviam no plano espiritual, no socorro espiritual às vítimas das guerras, né? Aos que eram mortos pela guerra, nos campos de batalha da própria Polônia. E ele se refere a um quadro muito difícil, não era um quadro de claridades, e nem de comportamentos adequados dos espíritos desencarnados ali em conflito eminente com armas. Américo, isso nos faz lembrar o Livro dos Espíritos, na referência sobre a guerra. Nós temos lá na Lei de Destruição a questão 742, o que impele o homem à guerra, é a pergunta feita por Kardec. Os espíritos são diretos na resposta, né? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Essa expressão transbordamento das paixões comporta muitas situações do cotidiano humano. Além da natureza animal que predomina em nós ainda, de agressividade, de descontrole do próprio comportamento, as paixões aí de ganância, de vingança, as paixões do egoísmo se sobrepõem. Então, ainda, de uma certa forma, querem se impor pela força, como bem responde aqui a questão 742. Então, parece que o estado de guerra para esses povos ou para esses espíritos nessa situação parece ser um estado normal, mas o progresso vai fazer com que a guerra desapareça, porque homens moralizados evitarão as causas de conflito. A gente pode concluir que no período que ainda vai se iniciar, nós estamos na transição planetária para entrarmos no período de regeneração. Segundo Kardec, começou 100 anos antes e vai se prolongar por 2, 3 gerações, que são mais 200 anos. Então, nós estamos chegando aí pelo ano de 2050, no período que a gente entraria na regeneração. E é muito interessante porque o próprio Kardec fala da exclusão ou do degredo de espíritos da Terra que vão sair da Terra. Isso já aconteceu em outros orbes. O Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz. Porque num planeta regenerado, você não pode ter mais briga com quem quer brigar só. Então, quem quer brigar, que vá brigar noutra freguesia, né? Por isso que Jesus faz a advertência: brandos e pacíficos herdarão a terra. Isso não é figura de linguagem, é lei. Quem gosta de guerra, quem gosta de atrapalhar a vida alheia, com guerras, com mortes, né? com violência, está fora da nova fase do planeta, né? Porque senão fica difícil levar daqui para frente. Para quem já melhorou e não precisa disso, fica difícil levar para frente, porque basta meia dúzia que quer guerra, já é suficiente, né? Então, eles vão sair da Terra, quer queiram, quer não. O próprio Kardec faz essa referência no capítulo 18 de A Gênese. E essa citação de Jesus, muito bem lembrada, né, Américo, dos pacificadores, mereceu um capítulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das bem-aventuranças, em que o assunto é desenvolvido com muita didática para que todos nós busquemos essa virtude da pacificação, da paz interior que todos precisamos construir. Porque eu fiquei imaginando, América, enquanto você falava aqui, eu fiquei imaginando o quanto deve ser difícil mesmo o ambiente espiritual de uma guerra com agressores e agredidos desencarnados num clima de violência e de vingança. Não deve ser fácil. O ministro vai dizer que todas as tarefas de assistência funcionam perfeitamente, porém, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras, mas que não deve ser uma tarefa fácil para atuar nesses ambientes espirituais, não deve ser. Não é? O ministro Benevenuto diz que nunca viu tanto sofrimento coletivo, né? Nós não fazemos ideia, porque a gente não viveu isso diretamente. Nós estávamos ainda desencarnados, inclusive este que vos fala, quando a guerra
quando a guerra estava acontecendo. Talvez a gente tenha sabido alguma coisa, visto alguma coisa, mas a gente não lembra absolutamente de nada. Mas diz o ministro que ele nunca viu tanto sofrimento coletivo, porque quem trabalhava nas Américas, as Américas tiveram guerras muito poucas, né, comparado com o mundo europeu, basicamente, né, que viveu em guerra durante séculos. Aí. Então, realmente é uma coisa difícil. E para quem não tem ideia do que significa vibração pesada, eu tive uma experiência interessante, Orson. Estava começando na doutrina e, não sei por que cargas de água, alguém nos convidou para visitar um presídio. Era um grupo espírita que fazia visitas semanais, normalmente aos sábados, para falar de espiritismo para os presos que quisessem e tal. E eu lá fui, aqui no penitenciário do Estado, e que existe até hoje, não tem mais o Carandiru, o presídio onde ficam aqueles que ainda estão precisando de julgamento. Só aqueles que são julgados e recebem sentença que ficam no presídio que existe até hoje. Esse ainda existe. E fomos lá visitar. Eu não sabia o que era vibração negativa, eu aprendi nesse dia. Cada porta que fechava atrás da gente, na medida que a gente ia penetrando o interior do presídio, eu senti uma coisa que eu não sabia explicar. Estava me sentindo mal, não sabia explicar. Eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva. E cada grade que fechava atrás, por segurança, nós estávamos acompanhados, é claro, por seguranças, eu senti um peso que eu não sabia explicar. E quando saí, ou quando saímos, né, todos nós nos sentimos aliviados. É claro que o entra e sai várias vezes, para quem trabalha lá, aquilo fica, a pessoa se adapta, né? Mas aquela primeira vez, para mim, foi determinante. Então, dá para fazer uma ideia, para quem visita presídio aí, para fazer alguma atividade social, dá para ter uma ideia de como é que é o ambiente espiritual. Não é fácil. É um quadro bastante doloroso, né? Que, de uma certa forma, como você disse, existem vários grupos espíritas e não espíritas que visitam presídios, né? Em tarefas de educação, de assistência aos presidiários, e dá para fazer uma comparação aqui com o quadro citado por Benevenuto sobre o sofrimento coletivo. Eu fico pensando, como está dito aqui no texto também, né? Você imagine numa guerra em que, no conflito armado, em que se desencarnam muitas pessoas simultaneamente, a perturbação reinante psicologicamente na mente de cada um faz com que a pessoa desperte quase que imediatamente no mundo espiritual, numa situação de perturbação pela situação própria, muitos deles nem imaginando que desencarnaram, como se estivesse ainda em guerra, né? E não oferecem, nessa condição de perturbação, condições de serem ajudados. Inclusive, ele cita aqui que muitos deles fugiam dos espíritos socorristas que ali estavam, chamando-lhes, como está aqui no texto, fantasmas da cruz, né? Quer dizer, não tinham condições de serem auxiliados. Inclusive, alguém perguntou ali no meio do tumulto da conversa ali, não são recolhidos para esclarecimento? Perguntaram, e o Benevenuto respondeu, será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Ele está se referindo a uma figura forte de expressão de linguagem aqui, que muitas vezes não há outro recurso, como ele mesmo está explicando, senão deixá-los até que sejam naturalmente compelidos a se reajustarem através do arrependimento, da percepção mais clara. Daí esse trabalho intenso de socorro, e precisa de muita gente, de muito preparo para isso. E não pode ter medo, Américo. Aí entra novamente a compreensão de que não pode ter medo desses quadros. Interessante, Orson, que você ressaltou aí, os que fugiam eram os militares agressores. Olha só que interessante. Pois é. Aqueles que estão defendendo a liberdade, estão defendendo o seu país, eles não passam por isso. Olha que interessante. Por quê? Porque a intenção de quem quer ferir e dominar e usurpar o terreno, porque eles estavam atrás da conquista de terras, né, para ampliar o domínio. Então, esses é que sofrem. Então,
Por isso que há referências que brandos e pacíficos herdarão a terra. Quem gosta de agredir vai brincar num planeta primitivo, porque lá tem tempo de sobra, né? Não vai ter tecnologia, mas tem tempo de sobra para brigar. Obrigado. E satisfazer os instintos agressivos, né? É muito triste isso, né, América? A gente ri aqui, mas é muito triste esses quadros, né? E, por outro lado, o ministro também, referindo-se às causas desta agressividade, desta fúria, desta tentativa de domínio, como você disse, de domínio de terrenos para alcançar mais terras e dominar povos, oprimir povos, né? Ele vai se referir aqui à falta da preparação religiosa, um detalhe importantíssimo. Há pouco, Américo, nós estamos falando sobre preparação dos pais, educação da infância, é isso aí, é a falta de preparação religiosa que não está presente em muitas famílias, em muitos corações, em muitos sentimentos. Infelizmente, a religião na Terra ainda não disse que veio, né? Porque justamente na época de uma guerra teria que haver um preparo das pessoas para entender o que está acontecendo, para socorrer. Elas ficaram simplesmente desarvoradas, porque se Deus é bom, como dizem, né? Por que acontece isso? Então, Deus é bom e continua sendo bom e justo, e misericordioso ainda por cima, mas o livre-arbítrio é dos homens, ele dá essa liberdade. Para quê? Para o homem aprender. Aprende-se na dor e aprende-se sem dor. E quando se quer aprender com dor, não há o que fazer. Agora, os espíritos que estão trabalhando para o bem, eles acionaram mecanismos exatamente para diminuir os resultados da guerra, e o conflito foi acompanhado para e passo por espíritos que trabalham com Jesus e pelo próprio, exatamente para diminuir a intensidade. E como já falamos antes, quem agride vai sofrer as consequências disso, né? Então, é livre-arbítrio dos homens, não podemos fazer nada. É porque o livre-arbítrio, essas pessoas que usam o livre-arbítrio na agressividade e que se tornam verdadeiras feras humanas no ataque fatal, sem medir consequências das dores que estão causando, se tivessem uma preparação religiosa, se tivessem semeado dentro do próprio coração e alimentado as sementes do respeito ao próximo, independente da crença, se tivesse alimentado a confiança em Deus, não fariam isso, Américo. Ainda é fruto do materialismo, do descuido na educação. Então, as personalidades, as lideranças religiosas podem inspirar esse respeito e admiração, mas precisam também que os pais façam a sua parte dentro de casa com os pequeninos. Isso é fundamental, a presença da família. E não é à toa, né, que o Criador, isso vale para planetas primitivos, de expiação e provas, de regeneração, e também para planetas felizes. Não vale para planetas em que o ser humano não precisa de se consorciar com alguém, de ter filhos, porque já está no outro nível de aprendizado. É o caso de Jesus, né? Não precisava de esposa, não precisava de filhos, conquanto tenham feito até incursões no sentido de comprometê-lo com esse ou aquele personagem, por exemplo, com Madalena, né? Então, o espírito nessa categoria não precisa de ninguém para fazer o seu trabalho. Nós precisamos ainda do núcleo familiar, exatamente para treinar os espíritos que nos são colocados sob nossa responsabilidade. Portanto, os pais têm muita importância na vida da criança que está chegando. Ela esquece o passado, não lembra de nada, assim como nós. É como se ela tivesse a oportunidade de uma vida inteiramente nova. Claro que ela vai trazer todos os seus pendores, todas as suas habilidades e tendências. Então, se as tendências não forem boas, os pais precisam ficar atentos para tentar corrigir isso. Se conseguirem, muito bem. Se não conseguiram, também não tem problema, fizeram o que é possível, né? Mas é fácil hoje a gente perceber, por exemplo, quando a criança tem uma má tendência, num determinado sentido. Então, os pais têm a tarefa exatamente de dirigir aquela tendência ruim para outro campo. Muito bom você falar isso, Américo. Aliás, vocês que estão nos ouvindo, já está disponível no meu canal de YouTube uma entrevista que eu fiz com a Aglaê Silveira, falando sobre reunião de pais. A Aglaê é nossa amiga comum,
com grande experiência, e nós fizemos uma entrevista sobre esse assunto, reunião de pais, focando na atividade de preparar os pais para a educação dos filhos. Eu quero sugerir a vocês, não deixe de ver, porque ficou espetacular, sensacional a abordagem da nossa querida Aglaé. E por falar em Aglaé, Américo, e aqui na sequência do texto, a Aglaé também espírita como nós, dedicada ao centro espírita, experiente nas aulas de evangelização, reunião de pais, etc., espírita de infância também. Alguém perguntou aqui no meio da conversa, mas e o espiritismo? Que não está no planeta, já não poderia ter evitado um conflito? Não fizeram a tarefa de preparar os homens? Já está lá há mais de 50 anos no planeta, que não está dando certo esse movimento? Vou deixar a resposta para você, América. Poxa, pergunta difícil, né? Então, o espiritismo ainda não tinha se espalhado, estava ainda restrito. 50 anos é pouco para uma doutrina amealhar novos tarefeiros e pessoas que queiram compreender as teses espíritas, né? Então, não tinha muita gente. Tanto é que o espiritismo saiu corrido da Europa exatamente por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Não foi à toa que Jesus transplantou, segundo o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, transplantou o espiritismo para o Brasil. Por quê? Porque os espíritos sabiam, os espíritos superiores sabiam da tendência de guerra mundial lá na região europeia. Então, o espiritismo foi trazido para o Brasil. E eu percebo hoje, Orson, você deve perceber também, que os espíritas enfrentam a pandemia hoje com uma outra visão. E isso só é possível graças exatamente à visão espírita, de que isso não vai durar para sempre, isso tem um propósito, está escrito lá no capítulo 18 da Gênese. Aliás, nós dois já fizemos um programa que não faz parte do estudo da obra de André Luiz, antes de começarmos esse estudo, falando do capítulo 18, que é uma bênção em nossas vidas, porque tudo isso está previsto. Kardec escreveu e nos preparou para enfrentar esse período difícil da humanidade. E devido à grandeza do Espiritismo, que tem essa tarefa nobre de nos educar espiritualmente, de nos fazer criaturas melhores, especialmente com o conhecimento da nossa natureza, da nossa origem, destinação, fazendo-nos compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O Espiritismo é muito jovem, como você disse, de presença na Terra. Muitas pessoas são recém-chegadas ao Espiritismo e trazem consigo, muitas vezes, os vícios das religiões tradicionais que condicionam o comportamento humano, como se a religião fosse uma obrigação a ser cumprida e estaria tudo certo, né? Mas o Espiritismo não ensina isso, não. O Espiritismo ensina que nós temos um compromisso com a vida e temos que assumir a responsabilidade que é nossa. Então, ainda, Américo, no movimento espírita, ainda nos ressentimos dessa dificuldade de pleno entendimento do conteúdo espírita. Daí a importância do estudo, da reflexão, das atividades e funcionamento dos centros para preparar essas gerações de adeptos esclarecidos, o que não é uma tarefa fácil, porque é muito fácil nós nos carregarmos dos condicionamentos de milênios. É verdade. O dia que a gente aprender que as nossas ações repercutem e retornam para nós, o planeta muda. Ué, por que eu vou agredir o outro se eu sei que eu vou ser agredido? Porque isso é da lei. Jesus contou isso quando Pedro tirou a orelha do centurião tentando defendê-lo. Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então, quem lesa será lesado, quem prejudica será prejudicado. Se nós não ensinarmos isso às crianças, elas vão continuar fazendo coisa errada. Então, nós precisamos ensinar que numa vida só, se só temos uma vida, eu não preciso me preocupar, eu só tenho uma, deixa eu aproveitar do jeito que eu quero. Acontece que não é bem assim, nós temos muitas vidas, e eu sofro sempre as consequências daquilo que faço nas vidas anteriores. Quando todo mundo souber disso, todo mundo vai andar na linha. Ninguém vai agredir mais ninguém. Por quê? Porque sabe que a coisa volta. Por quê? Porque Deus é justo e é bom também. E a religião, ela não pode ser encarada como uma troca, né, Américo? A religião, ela tem um fundamento, tem uma destinação educativa, e nós ainda confundimos. E mesmo dentro do movimento espírita, muitas vezes achamos que o espiritismo é apenas na hora que vamos ao centro.
receber o passe, ou participar da reunião mediúnica, ou fazer a palestra e ouvir a palestra. Não, o espiritismo é muito mais do que isso. É muito mais do que palestra, muito mais do que passe, muito mais de conversa com espíritos. É uma função educativa. A gente precisa se conscientizar disso, para não cairmos nestas ciladas de ilusão. Porque nós temos que nos preparar para sermos melhores. Esse é um processo, nós estamos fazendo encarnações sucessivas para nos aperfeiçoarmos. E quanto mais rápido for isso, melhor para todo mundo. E o Espiritismo nos conta isso, né? Tem uma frase do Raul Teixeira que eu gosto muito, que é muito interessante. Ele diz assim: Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque você tem que lutar contra os seus próprios defeitos. Nós temos que lutar com as nossas próprias imperfeições. É isso que a proposta espírita nos diz. Não? E transportando esse nosso diálogo, eu e a América, aqui para o texto do livro, onde o ministro Benevenuto está orientando Tobias, André e os demais que ali estão com ele, né? Ele está exatamente esclarecendo nessa direção, porque ele vai dizer que os nossos serviços são astronômicos. Devido à falta de preparo aqui na Terra, chegam espíritos lá em condições lamentáveis, de pessoas que se iludiram com as questões materiais, desconhecendo a realidade espiritual ou não dando a valorização que o assunto merece, e chegam desnorteados. Não sejamos nós mais um desnorteado a chegar, porque ele vai dizer aqui: não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. E o capítulo termina, Américo, com a frase: ataquemos a execução dos nossos deveres. É uma expressão muito forte, com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Mas parece, Américo, que nós não estamos fazendo a nossa parte ainda. Coletivamente, eu quero dizer. Coletivamente ainda não, mas nós vamos aprender, porque é da lei, não é? Os brandos e pacíficos vão herdar a terra para continuar o seu processo de aprendizado. E aí, sem guerras, sem grandes distúrbios. Né? É claro que a Terra, no período de regeneração, não será um planeta perfeito. Vai existir predominância do mal. A predominância do bem é só na categoria 4, que é planetas felizes, onde o bem predomina. Mas nós não teremos na regeneração o mal pelo mal. Nós teremos o mal pela ignorância, por desconhecer, mas não teremos guerra, exatamente porque a guerra é o mal pelo mal. O sujeito quer dominar o outro. O sujeito tem que ter mais terra do que o outro, para ser mais forte, para ser melhor. Isso é incompatível com a vivência da fraternidade, que é a proposta do Evangelho de Jesus. Né? Muito bom, Américo. Muito bom a gente raciocinar nessa direção. Esperamos que a gente consiga absorver tudo isso dentro de nós, porque somos aprendizes, todos aprendizes de tudo isso. Américo Sucena, concluímos mais um capítulo. A semana que vem temos o capítulo 44, As Trevas. Será que vamos conhecer esse ambiente, Américo, com o André? Certamente ele vai nos contar alguma coisa a respeito da ação desses espíritos que querem que a Terra não progrida. Veja só, por isso que eles precisam sair, porque não dá, né? Eles têm que sair mesmo, senão eles ficam atrapalhando. Aí, deixa eles brigarem à vontade num planeta primitivo, que está precisando de ajuda, né? Está precisando de tecnologia. Né? Você abriu um interessante parênteses aí. Eles não querem que o planeta progrida. Alguém que está ouvindo essa nossa conversa poderá perguntar, mas por que eles não querem que o planeta progrida, né? É justamente porque, se o planeta progredir, vai acontecer o que o Américo acabou de dizer aí, eles serão excluídos do planeta, e eles não querem sair do planeta, porque lá, no outro planeta, não tem água encanada quando estiverem encarnados, não tem WhatsApp, não tem internet, não tem ar-condicionado, não tem nenhuma das facilidades que nós já conquistamos aqui. Então, eles querem manter o planeta atrasado, porque enquanto o planeta está atrasado, eles dominam outros espíritos. E aí podem fazer o que querem, e a vida não é assim, né? Nós temos deveres mútuos.
Orson, antes de encerrar, eu vou colocar aí uma imagenzinha. Um amigo esteve na Sim, Europa e ele foi ao museu e encontrou lá uns tabletes de pedra, né, do tamanho e sim. do formato de um celular, com escritas cuneiformes, né? A saudade do planeta que eles perderam, era um verdadeiro oásis, né? Com internet, som digital, imagem 8K, 12K. De repente, ó, agora vocês não fizeram bem a lição de casa, volta para trás um pouquinho, repete a lição e vê se vocês melhoram. É evidente que eles não tinham mais o celular, mas a saudade era tão grande que pelo menos colocaram um texto em cada tabletezinho, né? Então, se você quisesse ler uma página, você tem que comprar 4, 5, 6 tabletes daquele para ler, né? Porque não virava mais a tela com o dedo, né? Não dava. Não vira mais, né? Por isso que a metáfora que está lá na queda dos espíritos, né? Lá no Evangelho, a perda do céu do Adão e Eva é exatamente isso. Eles estavam num verdadeiro paraíso, como a Terra está agora, né? Cheia de tecnologia, alta ciência, né? Anestesia, cirurgia não Isso. invasiva, remédios que controlam pressão. Ora, mas se a gente não respeita isso, a gente tem que perder para aprender. Não é castigo, é lição educativa, Isso. né? Quem não sabe usar fica sem um período. Então, esses espíritos beligerantes vão ficar sem isso aí. Por quê? Porque não mereceram. Então, brandos e pacíficos eram a Terra. Américo, quando nós começamos a gravação hoje, e mesmo minutos antes de acionarmos o botãozinho de gravação, nós estávamos assim, sem muita expectativa com esse capítulo, né? Ah, vai ser curtinho o capítulo, não tem muito o que falar, não tem muita frase, mas olha que bacana que foi o estudo de hoje, não é mesmo, meus amigos? Olha Os, que os espíritos considerações ajudam. importantes. Eles ajudam muito e nos surpreendem. Então, um grande abraço a você. Terminamos o capítulo. Na próxima semana, estamos juntos aqui com o capítulo 44, também no episódio 44. Estamos nos aproximando do final do livro, quando então faremos uma live ao vivo com o Américo Sucena e eu, conversando com vocês depois dos 50 capítulos. Vai ser uma terça-feira ao vivo. Até lá, então, na próxima semana estamos juntos. Até lá. Até lá.